Você já percebeu que muita gente hoje sabe exatamente qual remédio toma, mas não faz ideia do porquê adoeceu? Vivemos cansados, acelerados, ansiosos, desconectados do corpo e tentando resolver anos de excessos em consultas rápidas e soluções imediatas. Mas será que saúde é apenas a ausência de doença? Ou o corpo começa a adoecer quando a vida perde equilíbrio? E, para essa conversa, eu recebo hoje o Dr. Bruno Colontoni, médico cardiologista pela Unicamp, idealizador do programa Health Pro, autor dos livros Viva a Sua Cura e Reaja no Seu Ritmo, certificado em Medicina do Estilo de Vida pelo International Board of Lifestyle Medicine e atual presidente do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Um médico que vem ajudando a transformar a forma como entendemos saúde, prevenção e autocuidado. Eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Bruno, seja muito bem-vindo ao Mindfulcast, uma alegria ter você aqui. Obrigado, Ana. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, vai ser uma conversa muito produtiva. Sem dúvida alguma. Eu fiquei em dúvida, será que eu falei certo? Health Pro? Heal Pro. Heal Pro. Eu achei que estava digitado errado. Ele vai em analogia com o primeiro livro, que é Viva a Sua Cura. Então ficou Heal Program. Cura. Então idealizador do programa Heal Pro. Exato. Legal, muito bem. Então corrigido. Mas todo mundo confunde. Eu achei que fosse erro de digitação, eu fui lá e mandei um health. Muito bem, Bruno. Que bacana. Bruno, bom, a gente fez um podcast antes já, né? Porque a gente conversou muito. A tua história realmente é, assim, de transformação, de impacto e de um impacto sem dúvida alguma nos seus pacientes. Sim. E no projeto de vida que você leva hoje com tanto entusiasmo. Então eu queria que a gente partisse justamente desse ponto, assim, do ponto da mudança, da transformação. Você vai precisar resumir, porque a gente conversou gastou bastante tempo nisso, mas assim, eu queria que você resumisse. Então a pergunta-chave é: qual foi o seu ponto de virada? Como era você antes de 2016? Antes de 2014. 2014. Isso. E quem foi você depois que tudo aconteceu? Tudo não vai dar, hein, Bruno? Tudo não vai dar, mas... Bom, na verdade, quando eu pego para entender como eu adoeci... Então, é toda uma estrutura de uma criança que cresce nos anos 80, primeira geração que tem acesso a alimentos industrializados, ultraprocessados em grande escala com facilidade. Então, os nossos pais não tinham acesso a esse tipo de alimentação de maneira sistemática, como éramos nos anos 80, e que cria-se uma base de propaganda que falava, por exemplo, que Danoninho vale por um bifinho. E é uma loucura a gente pensar isso hoje em dia, né? Então, eu cresci primeiro num ambiente em que se favorecia muito uma alimentação hedônica. E isso não é culpa dos meus pais. É importante colocar isso em respeito a eles. Porque, assim, é toda uma sociedade que conduzia numa época em que se discutia mais a questão da alimentação como simplesmente ter acesso à comida, e a comida tá aqui, que legal que tá agora numa caixinha, tá num potinho, tá num saquinho. E aí, o que acontece é que eu tinha sim uma tendência a uma alimentação mais hedônica, e quando eu vou morar sozinho na época da faculdade, eu ganho uma liberdade que eu posso comer o que eu quiser, não preciso mais comer o que minha mãe põe na mesa. E aí vira uma loucura, somado ao estresse da formação de um médico. Então, aí vem um ponto importante do adoecimento, que também a gente vem de uma geração e de uma época em que a gente mede sucesso pelo grau de dedicação aos estudos, aos seus resultados acadêmicos, aos seus resultados profissionais. E aí eu chego no final de 2013, nota 10. Então, assim, com 17 anos, passei numa faculdade pública de medicina, saí de lá um dos melhores alunos da faculdade, vários prêmios, aqueles prêmios acadêmicos, tinha todos. E depois disso, entro na residência na Unicamp e saio muito bem posicionado no mercado de trabalho na Unicamp, cientificamente, tudo certo, e coordenando uma equipe, já tinha minha clínica, só que eu não me via doente.
Até que eu tenho uma lesão por esforço repetitivo do exame, que é a minha especialidade, que é o ecocardiograma, que é uma posição muito anti-ergonômica, porque você senta, apoia o seu braço esquerdo e força o seu braço. Então, eu comecei a ter dor no ombro e fui para fazer exercícios físicos para melhorar a dor no ombro. Eu não me achava obeso, eu não me assustava com meu triglicérides de 700, com a minha gordura no fígado acentuada, com a minha resistência à insulina. É impressionante como o processo de adoecimento, por isso que quando eu não reajo no seu ritmo eu falo do espelho, porque às vezes é um processo em que você tem o espelho, mas você não se vê. Eu chamo de as doenças do espelho. Porque não adianta você ter o reflexo, então ter um resultado do exame de adoecimento, ou ter alguém que te fale, a gente conversou sobre isso, mas as pessoas que estavam ao seu redor, não adianta se você não está num processo de abertura, de se olhar e se enxergar. Mas aí, qual foi o ponto de virada? Eu costumo dizer, e eu uso isso sistematicamente, que as pessoas mudam por paixão e não por medo. E eu começo a mudar quando eu flerto com o sonho de correr a São Silvestre de 2014 e encontro uma fonte de prazer que não era trabalho, que não era resultado acadêmico. E nem comida. E nem comida. Era um lugar onde eu poderia ser eu. E finalmente eu era bom em um esporte, também tem isso, né? Porque eu era aquele último que ficava por último no futebol. E aí, eu sempre falo que foi aí que foi o ponto da virada. Eu não emagreci e me curei porque eu tava doente. Eu emagreci e me curei para correr a São Silvestre. E você pesava, hoje, a gente não precisa falar em peso aqui, mas você pesava 30 quilos a mais do que você tem hoje. Exato. Ou seja, aí, era uma vez e meia. Um Bruno e meio. Um Bruno e meio. E aí, o que acontece é que quando a gente descobre... E aí, é interessante porque a psicologia positiva, ela traz uma questão que é importante, que é a medicina gastou muito tempo buscando corrigir defeitos. E a gente precisa também, em paralelo a corrigir defeitos, restaurar potencialidades. E foi no processo de encontrar as minhas potencialidades que eu consegui encontrar também a restauração do meu corpo. Então, onde foi a virada de chave? Foi essa. E eu jamais imaginei que correr a São Silvestre de 2014 ia mudar tanto a minha vida. Mas assim, é impressionante. Hoje eu tenho 42 anos, vou fazer 43 mês que vem, e consigo ter um pouco de entendimento de que pequenas decisões mudam completamente a vida da gente. E então é muito importante a gente estar atento e com presença, porque a gente não sabe qual é das pequenas decisões que a gente toma que vai simplesmente virar sua vida de perna pro ar. Tanto pro bem quanto pro mal. Tanto pro bem quanto pro mal. Né? Exatamente. E aí, eu comecei nessa jornada de explorar o Bruno atleta como manutenção do peso perdido. E nisso surgiram um mundo de possibilidades e de uma nova vida, literalmente. E inclusive profissionalmente. Porque hoje você preside a cadeira do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida. Exato. Quer dizer, que não é justamente essa pergunta que eu tinha então para te fazer agora. Tá. Você sente que as pessoas chegam no consultório buscando remédio, quando na verdade o que elas precisam é mudar o estilo de vida, né? Ou não, ou você já tá num nicho que as pessoas realmente vão buscar você para mudança do estilo de vida. Eu acho que as pessoas me procuram no consultório para serem vistas sobre outra perspectiva. Não necessariamente para mudar, mas elas querem ouvir uma opinião sob um prisma diferente, uma óptica diferente. E aí isso faz diferença na abordagem, porque elas continuam vindo nos diferentes estágios da mudança. Quando a gente fala assim, estado pré-contemplativo, que é aquele estado que a pessoa não reconhece a necessidade de mudança e não tem interesse de mudar. Que era o seu caso até então. Que era o meu caso até então. Às vezes essa pessoa me procura no consultório.
Ou porque a esposa trouxe, ou porque ela vem querendo, com a esperança de ouvir uma coisa até diferente do que ela vai ouvir. E aí, por meio da conexão com esse paciente, eu falo que o mais importante no consultório é você preservar o vínculo. Não importa o quão disposto esse paciente esteja a mudar. Agora, quando o vínculo está preservado, no médio prazo, 1 hora ele muda. Inclusive no processo de decidir tomar uma medicação. Eu tenho uma paciente que ontem, depois de 3 anos passando comigo, ela aceitou tomar o remédio do colesterol que ela precisa. E o que foi o mais importante? Ela ter sido acolhida para que essa decisão fosse uma motivação de dentro para fora. E não imposta. Uhum. Então óbvio que a gente tem técnica para acelerar essa discussão no sentido de mostrar a necessidade, porque no final das contas você não tem doença que não pode esperar. Mas entender esse tempo, talvez entender a vida do paciente como uma música. E aí essa música ela tem um ritmo. Eventualmente você tem que acelerar ou diminuir a velocidade das notas, mas a depender de como você constrói o acorde, ele pode sair desafinado. Agora, se você puser aquele acorde no lugar certo, no momento certo, vira uma música maravilhosa. Uma sinfonia. Uma sinfonia. Então, as pessoas não necessariamente buscam só mudança de estilo de vida, mas elas buscam ser vistas eu costumo dizer que, para quem eu ensino medicina de estilo de vida assim, no ambiente acadêmico, que medicina de estilo de vida significa a gente pensar o processo saúde e doença. A gente tem um nome que chama fisiopatologia, que é o processo pelo qual a doença acontece, que é o jeito que ele vive a vida. Então, se eu olhar o paciente só com um quadro de sobrecarga crônica de calorias, levando a obesidade e diabetes, eu vou achar que só de tratar o diabetes eu resolvi o problema. Uhum. Agora, a relação desse paciente com a comida, a relação desse paciente com o trabalho, a relação desse paciente com o afeto que ele tinha em casa com um determinado padrão alimentar, isso faz diferença no processo de adoecimento dele. Por exemplo, vem o paciente querendo usar qualquer dessas medicações para obesidade, que são ótimas, mas a primeira coisa que eu tento quebrar com esse paciente é o imediatismo. Então, às vezes, eu proponho metas modestas demais para o paciente, ele se incomoda. Mas o imediatismo, por exemplo, faz parte do processo adoecedor de muitos pacientes com obesidade. Então, não adianta, assim como ele quer emagrecer rápido demais, ele lida com a recompensa alimentar rápida demais, e aí ele não vai conseguir passar por um processo de aprendizagem se não quebrar o imediatismo. Outros pacientes, por exemplo, têm a fuga. A gente está falando muito sobre a questão de performance, né, no mundo do esporte. A gente usa isso às vezes como fuga. E a gente às vezes foge das nossas realidades e entra, por exemplo, num processo de overtraining. E esse processo com frequência é adoecedor, com risco de complicações cardiovasculares. Então, conseguir ajudar esse paciente a entender o ponto em que ele está faz muita diferença para que ele possa ter ali um estilo de vida saudável, para que ele possa construir saúde. E o mais importante é a gente desconstruir só a questão, e óbvio que a gente faz isso. Se precisar de uma ponte de safena, a gente prescreve. Se precisar fazer qualquer intervenção da medicina clássica, a medicina de estilo de vida, ela não vem contra a medicina tradicional. Ela só entende que em doenças crônicas não transmissíveis, você usa os pilares da medicina do estilo de vida como ferramenta prioritária, mas não exclusiva, para prevenir, tratar e até mesmo induzir remissão dessas doenças. Perfeito, perfeito. E eu te ouvindo, assim, eu te falei, né? A medicina do estilo de vida tem muita conexão com a Ayurveda, que é o meu lugar de fala e de aprendizado. Agora, esse imediatismo que você traz dos seus pacientes é o que eu vejo também no consultório, a busca pela pílula mágica, né? E o caminho que a gente propõe de mindfulness e meditação, ele tá longe de ser a pílula mágica. Tem ali uma trilha para ser seguida, né? E tem que trabalhar.
né? Tem que suar a camisa, em outros termos, Sim, para chegar, né? Igual um treino de maratona que você, super maratonista, você não sai fazendo uma maratona aleatoriamente, exato. né? Tem toda uma construção. Agora, outra coisa também que me veio foi, te ouvindo, quando você fala, né, de cuidar do diabetes, cuidar da obesidade, tem uma hora que tem que parar de, aquela velha frase, né, de tirar as pessoas do rio. Você tem que ir lá na fonte para saber por que elas estão caindo, Exato. né? Então é um pouco isso que você trouxe pra gente. É né? como você tem um banheiro com a torneira aberta, a pia transbordando e você está preocupado em secar o chão. Uhum. Mas se a torneira continuar aberta, não adianta secar o chão. A gente tem um framework que a gente vai publicar, já submeteu essa semana a um periódico, que é como aplicar a medicina do estilo de vida. E a primeira parte da abordagem é do especialista raiz, digamos assim. Estratificação do risco biológico. Então, ninguém quer tratar um paciente grave que precisa de intervenção com qualquer coisa que não seja a intervenção padrão ouro para ele. A questão é que, logo em seguida, essa intervenção não pode vir sozinha. Ela precisa vir com uma análise. Análise, primeiro, do grau de prontidão desse paciente para mudança. E depois disso, as barreiras que ele tem para enfrentar. Sejam elas geográficas, econômicas, sociais, motivacionais e também clínicas. Adianta, por exemplo, um paciente tem uma hérnia de disco. Não pode fazer grandes exercícios naquele momento, porque precisa de uma fisioterapia. Não adianta eu prescrever exercício aeróbico em alta intensidade para ele. Então, é muito importante conseguir trazer essa reflexão com lucidez, com clareza, porque fica parecendo, ou corre o risco de parecer, que a gente quer resolver tudo só mudando o estilo de vida. Não é resolver tudo. Mas, uma vez que você estabiliza o risco biológico imediato, e você tem ele sob controle, quando você ajusta o estilo de vida desse paciente, esse paciente vai progressivamente melhorando. Aí sim, numa construção de saúde. Então eu não me preocupo apenas com o resultado dos exames para saber se ele está controlado ou não. Aí eu quero que ele volte a ficar saudável de novo. E aí a gente está falando de induzir remissão. Sim. Isso é muito forte, por exemplo, quando a gente pensa... Vou dar um exemplo. A gente tem uma diretora que é minha colega de faculdade, e ela é diretora do colégio comigo, que ela é infectologista. E quando ela veio para fazer a pós-graduação de medicina do estilo de vida, eu falei, o que a Paula está fazendo da infectologia na medicina do estilo de vida? Mas ela trouxe, por exemplo, a questão do herpes de repetição. Falou, quem me levou para a medicina do estilo de vida é o herpes de repetição. Porque não adianta eu tratar com antirretroviral, com suplemento, com antirretroviral não, com antiviral, com suplemento, seja lá o que for. Se esse paciente continuar com a vida estressante, se ele não conseguir se alimentar de maneira adequada, o que faz a herpes de repetição aplacar é justamente ele gerenciar o estresse, ele conseguir lidar com os estímulos externos de uma maneira adequada, eventualmente ter uma lucidez sobre a situação em que ele está inserido para mudar o que precisa ser mudado. E às vezes isso exige tempo, eu costumo dizer que é a agenda, né? O Reaja fala do espelho, da agenda e do par de tênis. É o espelho para eu me ver, a agenda para eu planejar e o par de tênis para eu executar. E aí... eu tenho as doenças do espelho, as doenças da agenda e as doenças do par de tênis. Pessoas que não conseguem planejar, tem pessoas que não conseguem se ver, tem pessoas que não conseguem planejar, tem pessoas que não conseguem executar. São os procrastinadores. E a gente conseguir entender onde está a doença desse paciente, em que lugar que ele está, é muito importante. E você entender o momento em que você está. Por mais que agora eu não consiga fazer nada, mas eu ter clareza das questões... já diminui meu tônus do sistema nervoso simpático, diminui a adrenalina, porque eu já sei onde está o problema. Num segundo momento, eu consegui ter capacidade de planejar uma série de ações que não desestabilizem de maneira tão agressiva e que possam permitir que eu caminhe na direção que eu quero caminhar. E aí vem o par de tênis, que é eu dar esses passos que às vezes precisa de coragem.
né? Então, a questão, quando a gente eu trouxe em metáforas aquilo que a gente estuda em abordagem comportamental, que é ajudar as pessoas a isso. E eu, particularmente, gosto muito, muito, muito de falar sobre se olhar no espelho. Porque o grande desafio que eu vejo em todo mundo, eu vejo nos meus colegas com quem eu convivo e não fazem, por exemplo, terapia, é que as pessoas têm uma dificuldade de saber quem elas são, por que elas estão onde elas estão e onde elas querem chegar. E isso transforma a vida da gente. E talvez, dentro do meu processo de adoecimento, o que fazer essa mudança toda fez? Fez eu entender um novo Bruno, quem eu era. E o porquê que eu cheguei lá atrás, vivendo no piloto automático, em alta performance, no sentido global, mas doente. Bruno, assim, a tua fala... Bom, primeiro, essa metáfora é maravilhosa, eu amei. E você tinha... É engraçado, né? Porque você chegou numa mudança de estilo de vida por uma LER, que é uma coisa, boba. Sim. Só que você estava doente, não se via doente, porque você seria um futuro candidato a ser seu próprio paciente. Total. Né? Era um Total. caso Aliás, clássico isso estragava a minha prática profissional, por maior que fosse a minha capacidade técnica. Com certeza. Porque imagina, o meu triglicérides de 700, vinha um paciente com 350, o que passava na minha cabeça? Ele tá tranquilo. Uhum. Se eu estou aqui com 700 e não me vejo doente, isso não me causa alarme. O de 350 muda a régua da visão do médico, é muito louco. Sem dúvida. Não, e também o paciente te enxergar como uma pessoa de fala com propriedade, né? Porque se o meu médico tá todo gordinho, eu também tô bem. Agora, Exato. e se você tinha o espelho, né? E mesmo assim você não se via? Isso. Muita gente tem espelho e se vê, então talvez seja mais fácil uma mudança. Agora, veja bem, você falou de herpes de repetição. Sabe quem tinha herpes de repetição? Eu também. E sabe em que momento da minha vida? Nesse momento da minha vida. Uau. Não no momento em que eu tive burnout. Não no momento que eu tava lá doida no CLT. Nesse momento de busca de autoconhecimento. Sabe por quê? Já praticando meditação, já praticando yoga, mas sabe por quê? Pela rigidez. Olha só. Por querer performar no wellness. Por querer performar no estilo de vida. Porque tudo, pra mim e pra quem tem esse drive de competição, por isso que eu falei pra você, não posso fazer nada que seja competitivo, que a gente teve um papo aqui de bastidores, porque faz parte do meu processo de cura não competir. Pois é. Se for no esporte, né? Assim, sim, e na vida também. A vida não tem que ser uma corrida, né? Isso aí. E veja só, então, eu praticando meditação, mas por quê? Porque eu tinha que acordar às 4:30 da manhã, Bruno. E fazer 1h30 de yoga todos os dias. Se eu não fizesse, não tava bom. Então você tinha que performar no seu próprio wellness, no seu próprio bem-estar. E o que eu tinha? Herpes de repetição. Sabe quando apareceu a primeira? Depois do meu primeiro retiro. Que eu entreguei o meu primeiro retiro. Se cobrando, muito então, estresse. assim, fazendo bem, levando uma mensagem tão bacana pra tanta gente, mas eu tava adoecendo. E também a minha primeira crise de ansiedade, primeira e única, assim, de dor mesmo, no peito, aquela facada na cabeça, uma coisa horrorosa. Também nesse caminho. Você sabe que... Olha que loucura. Então, loucura. Eu só tô trazendo isso, Bruno, para as pessoas entenderem que, assim, o que vocês veem, muitas vezes, não é uma realidade. Isso a gente está sendo muito contaminado nas redes sociais, etc. Muita gente parece que tá bem, mas não tá. Porque a doença, a saúde mental, que é, acho que um dos maiores pontos, né, que precisam ser tratados em consultório, em terapia, etc., é silenciosa. Ninguém vê. Ninguém vê. E esse adoecimento, ele vai acontecendo tão devagar que a gente não... De repente, você, em algum momento, se vê doente e fala, uau, como eu cheguei aqui? Quando você pega para desdobrar o entendimento, você até entende, mas demora. Essa questão de nós profissionais da área da saúde, sobre a questão da entrega que a gente tem para as nossas profissões,
que a gente vem de um ambiente de cobrança, né, de performance, e a gente faz uma coisa muito nobre. E aí, em nome dessa nobreza, a gente entra nesse loop de adoecimento sem perceber. E a sociedade aplaude porque o que a gente faz é nobre. Então, em algum momento, ter essa lucidez de, opa, deixa eu dar esse passo para trás é muito, muito importante. Você sabe que tem um estudo que saiu do Conselho Regional de Medicina, não sei se você já viu, que mulheres, eu não vou saber o número exato, mas é nessa ordem de grandeza. Mulheres médicas vivem, em média, 20 anos menos que a média das mulheres brasileiras. Que bom que eu tô me formando em psicologia e não medicina. Mas de onde vem esse adoecimento? Vem de como você se relaciona com a sua profissão. Da cultura da profissão e da cultura da sociedade que quer você ali performando. E eu tenho colegas médicas que trabalham e eu vejo como é duro para elas. A gente você conversou um pouquinho sobre isso hoje, agora mais cedo, essa questão de... Para a mulher não é fácil, você tá lá, você performa, mas a casa tem uma dependência, às vezes, da mulher, que é um molho que só a mulher tem. Então, é difícil ela se desconectar e ela se sente cobrada, e quando, às vezes, tem uma estrutura familiar que precisa menos, às vezes os pares cobram, a sociedade cobra, a família cobra, ela se cobra, e então é bem mais difícil. É uma coisa pesada. Não tá fácil. Eu imagino que não está fácil para os homens serem homens. Não tá. E não está fácil para as mulheres serem mulheres. Porque quando a gente estava lá, sem direito a voto, sem direito a trabalhar no mercado de trabalho, sem direito à escolaridade, era uma qualidade de vida. E ninguém quer voltar para aquele lugar. Só que a gente assumiu tudo isso, esse pacote completo, que bom, né? Porque a gente quer mesmo independência. Mas assim, não veio um manual de como a gente se desfaz da culpa, de como o homem também vem para compor mais na maneira do olhar para casa, na criação dos filhos, né? Então, assim, os papéis, eles não são... Ainda não encaixou completamente, talvez demore algumas dezenas de anos aí para isso se assentar. A gente não vai ver o jeito da sociedade funcionar. A gente não vai ver essa transformação. Eu falei agora num episódio recente sobre isso. Tenho trazido para falar mais sobre feminismo, inclusive. E tenho trabalhado com muitos grupos de mulheres, né? Pra gente tentar, sabe, abaixar um pouco isso. E não querer gabaritar até o wellness. Entendeu? Então, o herpes de repetição, ele parou depois que eu consegui me acolher. Depois que eu consegui me enxergar com mais autocompaixão. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Às vezes as pessoas perguntam pra mim como que eu consigo fazer tanta coisa, né? Eu realmente faço muita coisa, deveria fazer menos. Mas tem uma coisa que me ajuda muito a fazer bastante coisa, que é um pouco de flexibilidade psicológica. Quando não sai perfeito, eu não me cobro. Isso ajuda, porque se eu preciso que saia perfeito, por exemplo, quando eu montei o canal do YouTube, em algum momento, logo no começo, eu falei, ou eu abro mão da qualidade técnica, em nome da minha necessidade de tempo, ou eu não consigo tocar um canal, porque assim... Pensar que eu vou conseguir ter um canal com uma altíssima qualidade técnica o tempo todo, com edição, não vai sair. Então, assim, eu abri mão disso em nome de ter boas ideias. E contei com ter boas ideias de vídeos, entender como o meu paciente fala. Então, a flexibilidade psicológica de entender que não vai estar perfeito e tá tudo bem, me ajuda muito nesse contexto. Porque a inflexibilidade psicológica e o perfeccionismo, ele dificulta um pouquinho essa questão, e aí vem outras complicações, porque você está o tempo todo em estado de alerta. Dificulta demais, o perfeccionismo é venenoso, eu diria. Aliás, gente, aqui ó, eu já vou fazer a propaganda do Bruno, o canal dele no YouTube, vocês precisam se inscrever. Tem mais de 176 mil seguidores. É gigante, eu nem sabia. Eu descobri agora, quando eu tava fazendo o roteiro, porque eu conheci o Bruno em outra situação. Tava fazendo o roteiro e de repente eu vejo o canal dele. Falei, Bruno. E aí assisti um vídeo muito bacana de uma série sobre alimentação no pós-infarto.
Eu assisti o segundo vídeo, tá muito bacana. E é muito Legal, isso obrigado. que você trouxe, assim, excelente qualidade técnica, não de imagem, Exato, não é isso que eu quero dizer, mas de conteúdo, excelente conteúdo. Ele tava lá com a camisetinha dele de treino. É isso aí, a gente vai do jeito que dá. Muito bem, muito bem, muito bom. Então sigam lá, como chama seu canal? Meu Coração Saudável. Meu Coração Saudável. Sigam lá, Meu Coração Saudável, vale a pena. E sigam o Mindful Cash também, Com tá certeza. bom? Aqui, ó, @AnaVolpon. Bruno, quais hábitos mais impactam? Vamos entrar bem na tua área agora, tá? Mais impactam a saúde cardiovascular? Quais hábitos? Dentro daqueles que a gente enxerga, porque tem aqueles que estão escondidos embaixo da mesa. Mas dentro daqueles que a gente enxerga, o sedentarismo talvez seja o maior risco atribuível à população. Ou seja, se eu tirar o sedentarismo como variável, é onde eu mais reduzo doença cardiovascular. Esse sedentarismo, eu estou falando da quantidade de esforço que você consegue fazer numa esticada qualquer. Então, quanto maior a sua capacidade funcional, melhor. E a gente tem 2 olhares para isso. Um que a gente vai chamar de comportamento sedentário, que é o tempo que eu fico sentado gastando pouca energia. E o outro que é o sedentarismo talvez mais clássico, que é a inatividade física. Que é justamente eu não fazer exercícios físicos propositivos, então não fazer academia ou não fazer algum esporte. Esse, sem dúvida, daqueles que estão mais vistos. Porque tem um hábito silencioso, que não é um hábito, mas algo do estilo de vida silencioso que tem um risco cardiovascular tão alto quanto hipertensão e obesidade que ninguém olha, que é a solidão. Então, solidão é um fator de risco cardiovascular alto. E solidão não é solitude, é a pessoa viver sem um amparo social. Os questionários de solidão, eles olham muito não só para a existência e frequência das interações, mas a qualidade dessas interações. Ou seja, tem gente que tá no ambiente familiar, num contexto familiar, que tem lá, sei lá, esposa, marido, filhos, e se sente só. Existe isso? Existe isso. E existe também a pessoa que mora sozinha, mas ela não vive em solidão, porque ela tem com quem contar. Então, tem um questionário de Loma Linda que ele traz 4 perguntas, se eu não me engano. Então, por exemplo, uma delas envolve frequência, mas outra envolve: eu tenho com quem contar se eu ficar doente. Eu tenho pessoas que se preocupam comigo em algum lugar, no trabalho ou em casa. E eu tenho pessoas que me aceitam no meu melhor e no meu pior. Então, a solidão é a falta dessas variáveis, né? De ter um lugar de aceitação, de acolhimento, seja onde for. Não precisa ser na sua casa, mas você tem um lugar onde você pode contar com ele. E isso aumenta o risco cardiovascular igual hipertensão e obesidade. E você vê que essa questão de relacionamentos por tela, por aplicativos, isso aumentou ou diminuiu a solidão? Você tem uma inferência sobre isso? Seria uma inferência, eu acho que vai depender. Talvez assim, na população idosa, melhorou a questão das relações sociais, porque melhorou o acesso aos vínculos. Né? Na população mais jovem, piorou a solidão, porque é uma população que não depende de deslocamento, não há uma complexidade maior para ter o vínculo. É um momento de ter vínculos reais e não virtuais. Então, por exemplo, você tem lá, hoje, por uma questão geográfica, as pessoas não necessariamente moram perto. Então, você tem o idoso que pode ter contato, não só como era por telefone, mas a qualquer momento, por imagem, por vídeo, por áudio. Com o netinho, com a filha, com a sua rede, né? Então, ela, de alguma maneira, pode se sentir inserida nesse contexto. Agora, esse neto de 15 anos, que está com 5 amigos aqui, e estão conversando pelo grupo,
isso passa a ser uma relação via digital não saudável. A mesma ferramenta em faixas etárias diferentes, gerando resultados diferentes. Perfeito. Inclusive afetando relacionamentos de namoro, né? A gente vê que eles estão com dificuldade de se relacionar. Pois é. Né? Então, para ter um primeiro relacionamento afetivo, tá ficando difícil Essa isso. turminha tem mais dificuldade, né, de entender como que é essa troca de afeto, vínculo, né? Que coisa, né? Bruno, existe uma dificuldade das pessoas em assumir responsabilidade pela própria saúde? Existe muito. Eu acho que talvez dentro do grupo dos pacientes pré-contemplativos que vêm para serem enxergados por um outro prisma, é minha função, e eu falo isso, tento buscar essa fala com delicadeza, é minha função jogar luz onde ele não está enxergando. No quartinho escuro. No quartinho escuro. Por quê? Porque o paciente, ele vem, de repente, trazendo uma preocupação, um medo ou um susto relacionado àquilo onde está a impressão dele, aos valores dele, a ideia dele, ou a negação. Então, quando, eventualmente, nesse prisma diferente, ele joga luz num lugar que a pessoa não esperava, às vezes vai um tempo para ela elaborar esse processo, entender e baixar a poeira e andar para frente. Então, quando eu percebo que a informação, a devolutiva gerou um choque porque ela não esperava isso, o mais importante para mim é preservar o vínculo para que numa segunda oportunidade eu possa trabalhar isso e empurrar ela para frente no processo de prontidão para a mudança. Cada um tem seu timing, né? O timing do médico não é o timing do paciente. Exato. Como você disse, tem coisas que são mais urgentes e você vai ter que ser mais diretivo e objetivo e às vezes mais vertical, né? Falar, você não tem opção, tem que operar, tem que fazer tal coisa, ou tem que tomar tal remédio porque seu diabetes está muito descompensado, não dá para esperar. Fazer 3 meses de dieta e exercício para ver se melhora desse diabetes tão grave. Agora, uma vez com o diabetes controlado, vamos nos empenhar em fazer dieta e exercício para ter um trabalho para tentar diminuir dose de remédio lá na frente. Aí ele tem que assumir a responsabilidade. As rédeas da própria vida. Porque é chover no molhado, né? Mas é a tal da pílula mágica que a pessoa acha que vai assim resolver. Pois é. E tem trabalho pela frente. E existe uma cultura dos colegas. Hoje eu tenho um quadro no meu Instagram que eu, às vezes, tenho que tomar cuidado com ele, que chama Verdades de Domingo. Às vezes eu acordo domingo meio atravessado, eu começo a escrever umas verdades lá. A gente começou a chamar de Verdades de Domingo e ficou. E uma das coisas que tem me incomodado muito, e não é que isso é ruim, mas vou dar um exemplo. A comunidade científica comemora muito as novas moléculas que vão surgir agora nos próximos 5 anos para tratamento de obesidade, cada vez com maior potencial de redução de peso. Legal. Aí você fala, os Estados Unidos tá mudando a economia. A aviação dos Estados Unidos no ano passado economizou $500 bilhão em querosene de aviação porque a população está mais leve, por causa da medicação. Legal. Mas se o nosso enfrentamento para a obesidade é só comemorar medicações mais potentes, não me parece uma solução inteligente do ponto de vista de construção de sociedade. O que as pessoas estão aprendendo com isso? Pois é. Eu, como cientista, digamos, o cientista está entregando para a sociedade cada vez ferramentas mais poderosas. Mas o que está acontecendo? A sociedade está preocupada só com a potência da ferramenta. E aí daqui a pouco você vai ter toda uma sociedade usando medicação para sustentar um estilo de vida ruim. Isso não significa que a medicação não é usada. Eu prescrevo no consultório, acompanho, mas não sozinho. Não, então, o que tem de novo no tratamento da obesidade? Não pode ser só isso. Tem que ter de novo a nossa capacidade de abordar, a gente ampliar o repertório dos profissionais para eles entenderem como que o paciente com obesidade funciona. Aí sim, quando a gente vai falar da neurociência da obesidade, da neurociência da saciedade, da neurociência da fome, da neurociência dos mecanismos de recompensa, novas formas de abordar comportamento, porque eu descobri formas como esse paciente se comporta. Opa,
Aí, legal, duas coisas. Eu quero medicações mais potentes, porque eu tenho pacientes graves que precisam dela, mas eu não fico só aqui. Eu entendo também como eu vou abordar esse paciente de maneira a encorajar ele a se conhecer melhor, sabendo o mais perto possível da verdade, do funcionamento dessa neurociência, que é muito difícil da gente... Vai passar, e a gente não consegue verdades absolutas, mas eu consegui presumir que se eu abordar o paciente dessa maneira, ele vai ter um resultado melhor. Aquele outro paciente que funciona de outro jeito, se eu abordar daquela maneira, vai ser o melhor resultado para o outro paciente. E eu entender como ele funciona, aí talvez seja por aí o caminho. E cada um com a sua especificidade e individualização. Pois é. Não tá fácil ser médico, né, Bruno? Porque o médico, ele tá sendo cada vez mais psicólogo. Pois é. Eu penso que quando eu fui trabalhar com medicina do estilo de vida, eu estudei nutrologia também, e no começo os colegas olhavam meio torto. Só que o problema é que eles porque a sociedade se deu conta de que o problema, a questão não é só tomar remédio. É comportamental. E aí a sociedade cobra do médico esse conhecimento. O paciente chega lá esperando isso do médico. E se o médico tem uma atuação rasa, eu brinco que é cara crachá, tinha aquele personagem no programa de humor, né? Fala, cara crachá. Então... a atuação rasa é aquela medicina que ainda é muito presente, que ela deixou de olhar para as pessoas e ela tá olhando para o órgão. Pro órgão, né? Exato. Isso é raso. Você é uma alteração de colesterol. Isso. Você é uma placa de aterosclerose. Uhum. Quer dizer, o seu José não pode ser visto por mim como uma placa de aterosclerose. Tem que ser um homem com uma história, com valores, com jeito de funcionar, que tem um diagnóstico de aterosclerose, que precisa de um tratamento e que precisa se adaptar a esse diagnóstico e começar uma jornada de construção de saúde para reduzir desfechos ruins. Então, isso é você lidar com profundidade, porque para isso você precisa se conectar com o paciente. E para você se conectar com o paciente, você precisa topar se vulnerabilizar. E aí eu tenho que tirar a capa do super-herói e vestir a roupa do Bruno com humildade para ali naquele momento, naquela parte da consulta, eu ser apenas o Bruno que está conversando com o José, duas pessoas que sabem o que é o dilema do ser humano. Isso é autocompaixão. É. Um dos pilares da autocompaixão é a humanidade compartilhada. O outro é mindfulness e o outro é gentileza. Olha que é o que beleza. você usa. É o que a medicina do estilo de vida traz. Exato. Como conceito. Não sei se eu tô sendo rasa aqui. Não, mas eu traduzo. Porque isso é uma ferramenta da medicina do estilo de vida muito importante. Eu traduzo como isso. É. Que legal, Bruno. Eu fico feliz, assim, que tem isso na medicina, mas são poucos ainda, não? São poucos, mas graças a Deus com um crescimento exponencial, assim, a comunidade tem crescido muito. A gente teve uma aceitação muito boa das especialidades das universidades. Quando a gente veio dos Estados Unidos em 2018, já tinha um grupo de brasileiros que vinha frequentando os ambientes de lifestyle medicine lá nos Estados Unidos. E quando eu cheguei em Harvard, o Colégio Brasileiro tinha sido fundado há um mês. Então, me considero dessa primeira leva, e a nossa preocupação maior era proteger a ciência da medicina do estilo de vida, de maneira que fosse evitado conectar com más práticas profissionais antiéticas. E o fato da gente ter preservado gerou muita aceitação das universidades. Então, quando você tem ambulatório de medicina do estilo de vida, aqui na USP tem 2. Tem no IPQ. Tem 3. Tem no IPQ, tem no ambulatório de ortopedia e no Instituto Central. Na Unifesp. Quando você tem na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, na FAMERP. Você tem na UERJ, você vai tendo em grandes universidades. Então, a comunidade científica aceitou. Quando a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo publica no seu periódico, a capa, o tema é Medicina do Estilo de Vida, aceitou a comunidade. Então, a comunidade científica tem aceito e reconhecido. Agora,
há de se respeitar da nossa parte um timing de adaptação de uma comunidade que vive e existe e trabalha daquela maneira há 100 anos. Então, a gente precisa fazer um movimento, esse movimento precisa acontecer. É um movimento geracional, os jovens são mais flexíveis, mas a gente precisa respeitar também os mais velhos e aqueles que têm dificuldade de, às vezes, compreender, porque sempre fizeram a prática há 20, 30 anos daquela maneira. Agora uma pergunta, o médico sei lá, com a especialidade a sua, cardiologista, o que ele tem que fazer para ele ser um médico? Ele seria um cardiologista, médico e estilo de vida? Isso, como funciona isso? A gente não tem essa regulamentação oficial pelo Conselho Federal de Medicina. Então, os nossos trâmites são dentro da nossa comunidade da Aliança Global. Nós temos uma aliança global que coordena os países, são acho que 36 países signatários. E aí, como que funciona? A gente tem uma jornada dentro do Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida que promove a certificação. Então, a gente tem uma jornada que conduz essas pessoas pela formação e certificação. Tem players privados, por exemplo, como aqui o Einstein, que tem uma pós-graduação em Medicina do Estilo de Vida, que dá o conteúdo e depois disso a pessoa pode cumprir ali algumas regras de carga horária de alguns cursos online, para depois prestar uma prova de certificação em medicina do estilo de vida, que é essa pelo International Board of Lifestyle Medicine. A gente pretende, ao longo de alguns anos, transformar a medicina do estilo de vida. A gente tem feito algumas conversas com o Conselho Federal de Medicina, mas é uma construção para que medicina do estilo de vida seja ou uma especialidade médica ou uma área de atuação, que vai permitir que a gente consiga ter uma regulação, em especial ética, sobre essa prática. Nesse momento não é. Então, a pessoa trabalha com medicina do estilo de vida, ela atua, fala, sou cardiologista e trabalho com medicina do estilo de vida, mas ela não pode se autodenominar especialista em medicina do estilo de vida. Não tem um RQE. Não existe um RQE. Não existe um RQE. Tá, entendi. E aí, no caso, para fazer um curso de medicina do estilo de vida, o pré-requisito é ser médico? Não, profissional de saúde. Então eu posso? Pode. Gostei médicos e profissionais de saúde podem se certificar, são provas diferentes. Assim, são provas parecidas, mas mudam os critérios. Mas tem a de physician e tem a de healthcare professional. Exatamente. Legal. Foi o que eu te falei, né? As medicinas ancestrais, elas tratam o estilo de vida. Total. Então, eu tenho... na verdade, esse conhecimento, ele não foi inventado. A gente foi buscar na natureza. Exato. Não é verdade, Bruno? Me corrija se eu estiver errada. E essa conexão com a ancestralidade, eu acho que é o movimento da nossa era agora, né? Em última análise, a gente sabe que a medicina do estilo de vida não reinventa a roda. Tanto que a medicina do estilo de vida já estava em todos os guidelines desde sempre. A questão é, talvez, ter achado um espaço dentro de uma ciência mais tradicional para organizar o conhecimento de uma maneira que seja mais aplicável na prática de como o sistema de saúde está estruturado. Não, isso é simplesmente maravilhoso. Porque eu ouvi isso dentro da faculdade de psicologia, que um médico só respeita outro médico. Isso é conversa de... Quem foi que falou isso? Não sei se foi Lowen que falou... Bom, vou estar falando bobagem aqui que eu não vou lembrar. Mas isso mostra para a sociedade a importância do estilo de vida. Total. Quando entra na escola de medicina... É muito bom. É muito bom. É muito rico. É muito rico. E, inclusive, traz para toda a comunidade de profissionais da área da saúde uma pluralidade e protagonismo para todas as áreas. Porque, se falar para mim, Bruno, quando que você, Bruno Colontoni, parou de terapia de repetição? Quando eu fiz terapia. Então, assim, óbvio que depois de uns 4 anos de terapia, eu fui melhorar da herpes de repetição. Faz parte do processo. O processo terapêutico, ele não é um processo curto. Eu tenho uma paciente com obesidade que entrou no nosso programa multiprofissional. Em algum momento, ela fez 2 processos terapêuticos. Ela tinha 2 psicólogos. Um fazia uma determinada abordagem e outro fazia TCC para alimentação.
Virou a chave. Então, assim, você passa a ganhar o jogo quando você trabalha de maneira de maneira horizontal, dando voz para as áreas de conhecimento e para as expertises todas que a gente vem prestando atenção e vendo. Dentro do nosso programa, Educação Física tem um protagonismo muito especial. Então, assim, poder pôr um paciente cardiopata, que todo mundo falou que ele não podia fazer exercício, para fazer, faz muita diferença. Olha, eu preciso fazer uma menção honrosa aqui ao Dr. Arthur Guerra, que é uma das nossas conexões, né, com quem eu trabalho e admiro muitíssimo. E ele é uma pessoa que cuida da medicina do estilo de vida dentro do consultório, tanto que eu sou instrutora de mindfulness na equipe dele, né? Isso é muito maravilhoso. E é uma pessoa que não é um jovenzinho, né? Tá aí com toda a sua experiência. Mas é um homem à frente do seu tempo, né? Tanto que... Vanguardista ele, né? Que quando eu li o livro dele, eu falei, isso aqui tá medicina do estilo de vida e não é comum um homem com a idade dele pensar dessa maneira e avançar. Né? Quando fala, eu corro com os meus pacientes, eu faço com os meus pacientes, a gente não ouve essa geração fazendo isso, né? Então, realmente é bem vanguardista. Que bacana, que bom. Ótima conexão a nossa através dele, né? Que bom. Eu queria entender de verdade assim, o impacto real do estresse na saúde do coração. O estresse crônico, né? O estresse crônico. Tem várias formas da gente analisar o estresse. O pilar que cuida do estresse, ele chama de gerenciamento do estresse. E eu gosto dessa palavra, da forma como esse pilar está denominado, porque estímulos estressores são da biologia humana e da natureza. A questão é como que isso me impacta, como que eu lido com esse estímulo estressor. E aí, a gente percebe que, e aí eu vou usar agora um termo completamente observacional, nada técnico, mas quando o paciente ele se vê de uma maneira muito, muito, muito estressada, que ferve. Então, eu vou usar assim, como se fosse um leite quente que ferve e transborda. Esse estresse é danoso de maneira aguda para o coração. Então, tem alguns fenômenos cardíacos que são relacionados a isso. Arritmias, vários tipos. Doenças relacionadas ao próprio estresse, tem uma que a gente chama de síndrome do coração partido, que é o Takotsubo, que ela simula o infarto agudo do miocárdio, e a gente chama de Takotsubo, que é um nome de um vaso japonês que caça lula. Então os japoneses descem o vaso, a lula entra dentro do vaso, eles puxam o vaso, então fica nesse formato do vaso o coração, que ele para de bater, e alguns meses depois volta a bater normal, você faz o cateterismo da normal. E está relacionado com estresse agudo e estresse clássico mesmo, esse estresse que entope a coronária com inflamação aguda e formação de coágulo no coração. Isso aumenta risco cardiovascular. Eu tenho pacientes com todos esses cenários que eu descrevi aqui. Ou seja, se você está fervendo, toma cuidado. É isso. Exatamente. Se você ferve muito ao longo do dia, toma cuidado. Exatamente. Eu já fui essa pessoa, viu? Se eu não... Você acredita, né? Do estudo que eu já te contei. Não, é porque é comum, ele né? vai falar, eu sei. É porque eu também sou assim, às vezes a pessoa high profile, ela quer fazer acontecer. E quando ela não consegue... Ferve. Exatamente. No Ayurveda, a minha classificação no Ayurveda é Pitta. Pitta Vata. Pitta é fogo. Olha só. Então aí você já vê. Sim. Né? Aí você já vê. Então assim, não é que eu não sou mais essa pessoa que ferve. Eu aprendi com as ferramentas de mindfulness e meditação a me autorregular. Porque se eu me descuidar, se eu relaxar, assim, relaxar no mau sentido, né? Sim. Se eu me descuidar, se eu for pro piloto automático, eu fervo. O piloto automático é danado, né? É danado. E se a gente se descuida, a gente cai nele, porque é o padrão. E nós fomos feitos para poupar energia e simplesmente algumas funções a gente simplesmente replicar sem pensar. Então a gente tem que entender que a gente não deve quebrar essa mecânica. É difícil, mas com exercício, devagarzinho e com paciência dá. Respira, que ajuda. Exatamente, nosso superpoder.
Nossa, lembrou, né? Eu falei isso numa live que nós fizemos. Quem não participou, gente, dessa segunda jornada científica do Spa Lapinha, Bruno e eu estávamos junto com o Dr. Arthur Guerra e outros profissionais incríveis. E isso não ficou gravado, foi um evento presencial em São Paulo, em maio, né? Foi em maio de 2026. Mas tem uma live nossa, gravada, tá salva no nosso perfil. Verdade, tá no meu perfil, tá no perfil do Bruno, do Spa Lapinha. Então você pode assistir lá. E eu falei, como eu sempre falo aqui, você que me acompanha, que a respiração é o nosso superpoder. Eu falei na live e o Bruno guardou. Porque é muito verdade, me fez muito sentido. Quando tá tudo fora de controle, às vezes tudo que você tem pra controlar é apenas a tua respiração. Mas isso pode mudar tudo. Então agora temos a respiração, é o nosso superpoder. E quem ferve muito, infarta. É verdade. Leite que ferve demais. E infarta. Infarta, né? É bom, porque essas coisas vão marcando e vão gravando. Mais fácil de compreender, né? Mais fácil de compreender, com certeza. O que a cardiologia te ensinou sobre a vida, Bruno? Cardiologia me ensinou que a vida pode acabar como apertar um interruptor de luz. Simplesmente a pessoa deixa de existir. Por algumas vezes eu tive o privilégio de ter um paciente em parada cardíaca com fibrilação ventricular e eu dar o choque. E o paciente voltar e gritar, ai. E as duas vezes que isso aconteceu, depois que eu terminei ali o momento, eu fui pra minha sala, sentei e chorei. Porque eu falei, ele tava morto, eu dei um choque e ele voltou. E é muito louco isso. É muito louco ver essa vulnerabilidade da vida. E se tem uma coisa que me impressionou na cardiologia foi essa questão de como é fácil simplesmente apertar o botão e a pessoa deixa de existir. Então, isso me ensinou a lidar com mais leveza sobre a vulnerabilidade da vida. Com frequência eu vejo as pessoas chegando no consultório muito abaladas e com razão. Porque teve alguém, um parente ou um conhecido com morte súbita. Infarto fulminante ou qualquer outro tipo de morte súbita. E isso é muito pesado e muito duro porque às vezes a gente não sabe mesmo quando vai ser nosso último momento, né? Suspiro. Eu pus sexta-feira passada, eu acordei, estava indo para minha fisioterapia e eu peguei um vídeo rodando, rios do Instagram, querendo coragem para ir lá pro carro, e apareceu um vídeo do Moacir Franco. E ele estava preparando para cantar uma música dessas de moda de viola, que não sabia que ele era compositor. E aí ele ia cantar e ele falou assim, eu queria saber que horas que acaba. Ainda mais para mim que estou com 90 anos. Como a gente tá aqui na música, no espetáculo, eu quero dizer que horas que o espetáculo acaba. Porque é muito ruim a gente estar atuando no palco sem saber como o espetáculo vai acabar. E hoje tudo que eu quero é ter a certeza de que eu vou amanhecer no dia seguinte. E aquilo me atravessou de um jeito. Porque assim, em última análise, os meus pacientes que vêm fazer check-up, os meus pacientes que vêm saber se está tudo bem, em última análise eles querem saber, doutor, que horas que acaba? E ter visto e ter lidado com essa finitude de maneira tão súbita, e ver como é frustro isso, faz com que... E aí sim a gente vê como a vida é frágil, mexe comigo até hoje, quando eu paro para falar. É muito fácil falar de fisiologia do coração, fazer diagnóstico, prescrever. Mas a cardiologia me ensinou que é muito fácil acabar. E que a vida acaba, literalmente, como você aperta um interruptor, a pessoa deixa de existir. Então, não é fácil, mas quando você me pergunta isso, eu acho que é o que mais pega,
sim, em relação à vida e ao funcionamento do coração. Nossa, Bruno, eu tô aqui assim, emocionada. Emocionada. Era pra encerrar agora o episódio, porque realmente é forte, né? É. E aí eu fiquei bastante reflexiva, assim, porque se pode acabar a qualquer momento, que a gente sabe, né? Que pode mesmo, por qualquer motivo. E essa sua decisão de ir com o desfibrilador e Dá o choque. voltar a vida da pessoa, assim, É muito forte. É muito louco. forte. E É é muito uma louco. decisão sua, né? É. É uma decisão sua. Você vê como as decisões, elas vão sendo assertivas e trazem desfechos positivos. E poderia dar o choque, como já deve ter acontecido, e a pessoa Várias não ter voltado. vezes e não ter voltado. Várias vezes, E Não era o momento. E aí tem uma coisa, nessa questão de não era um momento, que eu também vejo que tem hora que me parece... Nossa, vou falar uma coisa aqui que eu falo só em alguns ambientes muito reservados. Mas que assim, tem hora que a impressão que dá é que eu tô naquele filme Premonição. Eu não sei se é Premonição o nome do filme, que a menina sempre ela tem uma premonição, aí ela vai... Então, eu vou atravessar a rua, aí ela tem a premonição de que vai ser atropelada. Ela vai tirar a pessoa dali, aí ela põe em outro lugar, aí cai um cofre na cabeça da outra. Ou seja, ela consegue prever o que vai acontecer de ruim ali naquela cena. Ela consegue, às vezes, intervir naquele mecanismo, mas ela não intervém no desfecho. Então, às vezes, eu vejo pacientes com doenças graves que você faz a intervenção e o paciente melhora muito. Eu vejo pacientes com doenças leves que você faz uma intervenção, não melhora, faz outra, não melhora, faz outra, não melhora. E aí é uma sequência de acertos, todas certas, no tempo certo, tudo certo. E o paciente não evolui bem. E essa questão, porque a ciência, a gente vai falar sempre em probabilidade, a gente faz gerência de probabilidade, gestão de probabilidade, a gente não tem certeza, nada, nenhum tratamento em medicina é 100% nunca. E aí, parece que tem casos que você fez tudo certo, a pessoa teve acesso ao que tinha de melhor. Teve um paciente, tinha acabado de entrar na residência de cardiologia, e aí, no SUS de Campinas, tinha acabado de começar um tratamento que é maravilhoso, que é o tratamento de infarto agudo do miocárdio chamado trombolítico, que antes só se fazia em alguns centros, assim, muito de referência. E Campinas foi pioneiro para testar isso na ambulância do SAMU. Então, na ambulância do SAMU, quando o médico chegava na casa do paciente, ele rodava o eletro e já fazia a trombólise ali. E aquilo salvava muitas vidas, já com os estudos rodando na Europa, nos Estados Unidos. E aí começou no Brasil por Campinas. Eu atendi um dos primeiros pacientes que foram trombolizados em casa. E aí, quando chegou em casa, chegou no hospital, já chegou revascularizado, reperfundindo, sorrindo. Aí me chamou a atenção a magnitude que tinha sido o infarto dele. Quando ele foi pro cateterismo, o cateterismo complicou. Ele precisou ser entubado. A intubação complicou. Aí deu um problema de madrugada. Foi. Ele recebeu o melhor tratamento, que na época não tinha no Brasil. Foi um dos primeiros pacientes do Brasil. Um tratamento que salva milhares de vidas no mundo. Mas para ele, apesar de ter reperfundido a coronária, ele sofreu outras complicações, ficou 6 meses em coma vigil internado no hospital antes de morrer. Então, é muito louco essa imprevisibilidade. Então, isso é lidar com leveza com essa vulnerabilidade da vida é uma condição sine qua non para a gente conseguir entender. E aí vem um pouco a questão de eu aceitar o que vem de bom e de ruim. Acomodar isso e tomar as melhores decisões da melhor maneira, mas entendendo que nada é 100%. Eu, há um tempo atrás, coloquei um paciente no nosso programa de reabilitação, ele fez uma angioplastia, me acompanhava no YouTube, aí, quando precisou da segunda angioplastia, ele veio fazer o programa. Aí ele viaja lá de tantos em tantos tempos para passar com a gente. Aí ele falou, eu quero ter certeza que eu não vou precisar da terceira. E aí o que eu preciso tratar nele antes de tratar o coração é tratar a ansiedade. De lidar e controlar todos os fatores. E a gente tem tratado, ele tem se jogado numa jornada de entender que é um manejo de probabilidades.
Mas por trás disso tem muito medo de morrer. Então, acolher isso é muito importante, porque senão fica só angioplastia, mais uma, agora o colesterol, dobra a meta, agora é 2 remédios, porque o colesterol LDL tem que ser menor que tanto. E não é isso, você tá lidando com um ser humano que tá morrendo. E no final das contas, eu sei que às vezes os colegas podem me achar excessivamente poético, mas no final das contas, a gente precisa não só preservar a vida, mas garantir que o paciente tenha uma boa vida a ser vivida de verdade. No tempo que for. No tempo que for, e que ele possa saborear isso, com os sabores doces, amargos, azedos, ácidos. Mas quanto mais presença e mais clareza ele tiver com isso, melhor vai ser. Ai, Bruno, que demais. Nossa, assim, irretocável tua fala. Eu fico aqui pensando que realmente talvez o melhor seja o caminho do meio. Porque não adianta, eu acho que a medicina do estilo de vida é isso, é trazer qualidade para a vida da pessoa, como você disse, sem os excessos, né? Sem as extremidades. As extremidades nunca são boas, nem as extremidades do que parece bom, que foi aquilo que a gente estava falando. Exatamente. Quero ser muito saudável, quero ser muito perfeito, os índices maravilhosos. Calma. Não, calma. O segredo é o caminho do meio. E aí, eu sempre falo que o segredo, olha o que tá escrito aí na tua caneca. O segredo é a consistência. É a consistência. Eu falo para os pacientes que os resultados dos exames de sangue não são um gabarito da vida. Não são gabarito da existência. Então, eles não avaliam quem você é. Eles não avaliam se você está vivendo. Calma. Vamos avaliar cada caso, seu momento e contemporizar. Isso não significa me omitir de aplicar os melhores protocolos mais modernos, os guidelines. Só significa fazer isso com mais calma, com mais lucidez e de maneira individualizada. E consciência, porque a consciência, a qualidade das suas emoções não está aparecendo nos exames de sangue. Não tá. Né? Não tá. Então a gente tem que fazer esse casamento. É corpo, mente e espírito. Uma palavra única. Indissociável. Exato. Ontem eu escrevi isso num post lá da clínica. Indissociável. Corpo, mente e espírito. A gente tem que olhar pro contexto. Isso né? aí. Bruno, assim, pra gente encerrar, porque, nossa, a gente vai ter que gravar de novo, viu, Bruno? Vamos, você vai ter que pegar a estrada lá de Campinas pra vir pra cá. O nosso campineiro, cardiologista. Eu sempre peço pros meus convidados uma receita. Você é bom em receita, né? Mas é uma receita, assim, pra uma vida autêntica. 3 ingredientes. O que você sugere? O que você faria? O que pra você uma vida autêntica? receitaria? Eu receitaria autoconhecimento, coragem e alegria. Adorei, muito bem. Bruno, obrigada. Que delícia. Você, Fico te devendo meu livro. E eu também, os meus, eu vou pegar, tá lá no carro, mas a próxima eu trago pra gente mostrar aqui. Eu vou te mandar lá pro teu endereço em Campinas, Autenticidade, o Melhor Tempero da Vida. Se você não tem ainda o meu livro, você encontra na Amazon e nas melhores livrarias. Adquira. O meu livro fala, tá? Sobre medicina do estilo de vida com o olhar do Ayurveda. São 6 pilares que eu trago lá. Vou querer ter tua opinião, viu, Bruno? Com certeza. Dá uma prazer. Vou fazer igual o Dr. Arthur. Quando eu entrego meu livro de presente, eu quero que a pessoa leia. Depois eu pergunto. Pelo menos dá uma folhada, Bruno. Com certeza. Olha, muito bacana. Acho que esse conteúdo realmente não foi apenas sobre saúde, né? Sobre exames, foi muito mais profundo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente lá em casa. Se você se conectou com esse episódio, por favor, compartilhe, se inscreva no canal e deixa aqui teu comentário, porque tanto eu quanto o Dr. Bruno, a gente vai ter prazer em responder. Bruno, deixa aqui o teu arroba, onde que as pessoas te acham. @Bruno Colontoni no Instagram, Meu Coração Saudável no YouTube. E o brunocolontoni.com.br tem todos os contatos de todas as redes lá na internet. E você não atende em São Paulo, só em Campinas? Eu atendo só em Campinas. Então, se quiser consulta com o Dr. Bruno. Ou online, né? Hoje em dia no online nós extrapolamos todas as barreiras geográficas. Online, é verdade, online. Quem não pensou no online, gente? Bruno, toda a minha gratidão. Muito obrigado. Obrigada mesmo, foi um prazer o papo. Igualmente. Viu? Gente, beijo, te vejo na próxima quinta ao meio-dia.